Meu nome é Michelle King. Vocês assistem à transmissão anual da Semana de Educação na Universidade Brigham Young. Nossa próxima apresentação será por Robert Matthews, do Departamento de Educação da BYU. O irmão Matthews analisará a queda de Adão e a consequente perda de vida pacífica e prazerosa no Jardim do Éden. Bem-vindos à Semana da Educação da BYU. Sou Robert J. Matthews e meu tema de hoje é por que a queda de Adão era necessária ao plano eterno de salvação e por que a queda foi um grande favor e dádiva à humanidade. Oro que o Espírito Santo me ajude para que eu diga as coisas certas da maneira certa. Como não sou um porta-voz da igreja, citarei as palavras de quem é, ou foi em alguma época. Apesar de as Escrituras e as autoridades gerais serem citadas corretamente, a organização e o contexto são meus, e, portanto, sou totalmente responsável por esta palestra. E acredito firmemente que o que vou dizer está correto do ponto de vista doutrinário e que é fundamental na missão e ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de abordar o assunto da queda de Adão, propriamente dito, é preciso fazer um resumo das revelações a respeito do plano de salvação do Pai. Todos precisamos ter em mente o mesmo conceito de quem Deus é, quem somos e quem Adão e Jesus são. E também do que foi possível conseguir por meio do plano de salvação. Precisamos dessa orientação para encontrar nosso rumo com facilidade. É como olhar um mapa ou um livro de fotografias antes de fazer uma viagem. Essas mesmas verdades eternas, grandiosas, foram reveladas aos profetas e líderes do sacerdócio de cada dispensação, a começar de Adão. Encontramos traços e vestígios delas nas páginas da Bíblia, mas foi pelas revelações modernas ao profeta Joseph Smith que nos foi restaurado o conhecimento antigo. Uma verdadeira afluência de luz e conhecimento a respeito da natureza e caráter de Deus, de quem somos, do motivo de estarmos nesta terra, e até o motivo da existência da própria Terra. Graças a essas revelações, conseguimos vislumbrar, só de relance, a obra, o poder, glória e o plano de Deus, como conhecidos pelos profetas antigos. No momento em que tivermos uma noção, um testemunho, uma simples ideia do plano de Deus e do esquema eterno das coisas, veremos o papel de Adão e da queda em um contexto glorioso, de uma maneira muito diferente do que veríamos se considerássemos isolado do restante do plano. Não basta saber que a queda aconteceu. O Senhor, no amor que nos tem, revelou por que ela era necessária e o que fez por nós. É da maior importância saber que Deus, nosso Pai, é um homem perfeito e eterno, com a forma, tamanho e aparência de um homem. Ele é a combinação de um espírito perfeito com um corpo perfeito, tangível de carne e ossos. Seu caráter, qualidades e poder são imutáveis e sem nenhuma falha. Tanto Jesus como o Pai, que são seres distintos, são protótipos ou exemplos de seres exaltados. Lemos em Doutrina e Convênios 130:22 que o Pai tem um corpo de carne e ossos tão tangível como o do homem, o Filho também. Mas o Espírito Santo não tem um corpo de carne e ossos, mas é um personagem de espírito. Todo ser humano é literalmente filho ou filha espiritual de Deus, e Jesus é o primogênito. Lemos o seguinte na proclamação oficial ao mundo a respeito da família.
Todos os seres humanos, homem ou mulher, foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais que os amam e, como tal, possui natureza e destino divinos. O sexo, masculino ou feminino, é uma característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um. Observem duas coisas em especial. Primeira, as palavras pais celestiais indicam que temos uma mãe celestial, bem como um pai celestial. E segunda, que vocês, mulheres, sempre foram e sempre serão mulheres, e que nós, homens, sempre fomos e sempre seremos homens. E que essa diferença tem um propósito eterno no que se refere ao casamento e descendência eterna. Como filhos espirituais de pais celestiais, todos nós éramos seres inteligentes, ativos e sociais antes de nascermos na mortalidade. Em espírito, tínhamos o arbítrio e éramos capazes de uma grande variedade de emoções, habilidades e realizações. Essa existência espiritual anterior é chamada de primeiro estado. Algumas das coisas de que os espíritos são capazes são obter e reter conhecimentos, ter ou sentir e transmitir coisas como amor, lealdade, alegria, felicidade, fé, reverência, afeto, obediência, honra, honestidade, devoção, respeito, gratidão, zelo, misericórdia, a capacidade de tomar decisões, retidão, satisfação, paciência, humildade, bondade e assim por diante. Nós temos todas essas coisas, esses atributos estão em nosso espírito. Por outro lado, os espíritos também podem ter e manifestar valores opostos aos mencionados. São capazes de odiar, ter inveja, ciúme, remorso, tristeza, medo, raiva, pecado, orgulho, desobediência, rebeldia, engano, mentira, desonra, egoísmo, ganância, rispidez e, se quiserem, podem também passar pelo arrependimento. Os espíritos podem apresentar cada uma dessas atitudes boas e más em vários graus. Jesus Cristo, quando era espírito, antes de ser filho de Maria, em Belém, desenvolveu todas as boas qualidades plenamente e já era membro da Trindade em espírito, sem um corpo de carne e ossos. Foi escolhido pelo Pai para ser o Redentor e Salvador. Outros, tanto homens como mulheres, não chegaram tão longe quanto Jesus, mas progrediram bastante e tornaram-se nobres e grandes em seu primeiro estado. Enquanto isso, no outro espírito, Lúcifer, o filho da alva, que tinha autoridade na presença de Deus, tomou a direção oposta. Usou o arbítrio para desenvolver e manifestar as características da raiva, rebeldia, dissimulação e provavelmente todas as outras más qualidades e passou a ser Satanás, o diabo. Ele ainda é espírito, ainda pratica essas abominações e não é o único. 1/3 dos espíritos que se preparavam para a vida na Terra o seguiram por terem o arbítrio, renegaram o plano do Pai, participaram da rebelião de Lúcifer, tornaram-se como ele e com Satanás foram expulsos da presença de Deus. A isso chamamos de a batalha no céu. Satanás e seus seguidores nunca terão a oportunidade de ter um corpo físico e, portanto, por escolha própria, não mais progredirão no plano. Todos os espíritos ficaram de um lado ou outro do conflito, e Miguel, o mais nobre depois de Jesus, liderou as hostes do Senhor na conquista de Satanás e seus seguidores. Esse Miguel, posteriormente, tornou-se a pessoa que chamamos Adão. Agora faço essa pergunta importante. Havia pecado no mundo espiritual da pré-mortalidade?
Digo que sim. Não poderia ser diferente. Não temos tempo suficiente nessa palestra para fazer uma lista das escrituras que falam de cada uma dessas boas e más qualidades no primeiro estado, mas asseguro-lhes que essas escrituras existem. Havia pecado suficiente na vida pré-mortal para que Lúcifer se transformasse em demônio, em um desgraçado, bem como os milhões que o seguiram. Será que a retidão existia no mundo espiritual antes da vida na terra? Existia e era suficiente para que Jesus se tornasse um Deus ainda em espírito. Mesmo sendo membro da Trindade, Jesus continuou a ser espírito até nascer como filho de Maria, há mais de 2000 anos, e, portanto, não estava em pé de igualdade com o Pai, que tinha um corpo espiritual e também um corpo perfeito de carne e ossos. Portanto, o Pai era capaz de mais realizações do que Jesus na época em que era somente espírito. Talvez não entendamos todos os elementos, mas o Senhor revelou que só conseguimos a plenitude da alegria quando nosso espírito e corpo se unem eternamente, formando um ser ressurreto. O corpo físico é importantíssimo para nosso bem-estar eterno. Sendo assim, gerar filhos na mortalidade para proporcionar um corpo aos espíritos dignos e a ressurreição dos mortos, que torna o corpo imortal, são essenciais no plano do Pai. O profeta Joseph Smith disse o seguinte a respeito do valor do corpo: viemos a este mundo com o objetivo de obter um corpo e poder apresentá-lo puro diante de Deus no reino celestial. O princípio básico da felicidade é ter um corpo. O diabo não tem corpo, e nisso consiste seu castigo. Talvez haja aqui alguns princípios que poucos homens já tenham considerado. Ninguém consegue essa salvação sem a ajuda do corpo. Isso vem dos ensinamentos do profeta Joseph Smith, páginas 181 e 297. Nas reuniões do Grande Conselho, presidido pelo Pai, todos os elementos do plano de salvação foram explicados em detalhe. Fizeram-se designações pré-mortais, demonstrou-se a necessidade de criar a terra e Jesus foi designado Criador e futuro Salvador. Além disso, o grandioso Miguel e o espírito de uma mulher igualmente grandiosa e gloriosa foram escolhidos para serem Adão e Eva, os pais da futura família humana no mundo novo. Ainda no início, ficou bem claro que a queda e a expiação e a ressurreição de Jesus eram absolutamente necessárias. Todos estávamos presentes, assistimos aos procedimentos, cantamos e demos brados de alegria. E manifestamos nossa aprovação. A proposta do Pai nos conselhos pré-mortais foi que nós, seus filhos espirituais, poderíamos progredir e ser exatamente como Ele em todos os aspectos. O plano delineava as etapas e procedimentos, as leis e ordenanças para conseguir isso. Como o Pai tem um corpo tangível, cada um de nós também precisaria de um. Para consegui-lo, todos os espíritos teriam de nascer nesta terra, que ainda não existia, e receber um corpo de carne e ossos. A vida terrena seria uma provação, uma época em que seríamos provados para mostrar se obedeceríamos a tudo o que o Senhor ordenasse. A vida na terra seria chamada de segundo estado. Uma das disposições do plano era que não teríamos lembrança de nosso primeiro estado, mas teríamos, na vida terrena, os traços de caráter que desenvolveramos. Nosso segundo estado seria diferente de nosso primeiro estado, porque não estaríamos na presença do Pai,
E teríamos um corpo maravilhoso, mas imperfeito, que às vezes adoeceria e se enfraqueceria, e que por fim envelheceria e morreria, o que implica não somente em nossa própria morte, mas na separação de entes queridos. Quem mantivesse o segundo estado fielmente teria um acréscimo e receberia a glória eterna. Há um excelente resumo desse processo em Abraão, capítulo 3, versículos 23 a 26. E Deus viu que essas almas eram boas, e ele estava no meio delas e disse: a estes farei meus governantes, pois ele se encontrava entre aqueles que eram espíritos, e viu que eles eram bons. E disse-me: Abraão, tu és um deles. Foste escolhido antes de nasceres. E estava entre eles um que era semelhante a Deus. E ele disse aos que se achavam com ele: desceremos, pois há espaço lá. E tomaremos destes materiais e faremos uma terra onde estes possam habitar. E assim os provaremos, para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhes ordenar. E os que guardarem seu primeiro estado receberão um acréscimo. E os que não guardarem seu primeiro estado não terão glória no mesmo reino que aqueles que guardarem seu primeiro estado. E os que guardarem seu segundo estado terão um acréscimo de glória sobre sua cabeça, para todo o sempre. Esse acréscimo, que seria um acréscimo qualquer, não seria um acréscimo qualquer, mas uma multiplicação, o aumento contínuo da glória. Isso também se chama exaltação, e é algo progressivo que se expande e aumenta incessantemente. Repito, o Pai propôs que os filhos se tornassem como Ele em cada detalhe, na perfeição da mente, espírito, corpo, caráter e capacidade, e no aumento incessante de glória e domínio. Nós não somente pareceríamos com Deus, mas nós também faríamos as coisas que Deus faz. O profeta Joseph Smith explicou: o próprio Deus, vendo que estava em meio de espíritos e glória, por ser mais inteligente, achou por bem instituir as leis pelas quais os demais poderiam ter o privilégio de progredir como ele. Ensinamentos do profeta Joseph Smith, página 352. Também explicou: eles serão herdeiros de Deus e cordeiros como Jesus Cristo. O que significa isso? Herdar o mesmo poder, a mesma glória e a mesma exaltação, até atingir a categoria de Deus e ascender ao trono de poder eterno, como os que já o fizeram. Ensinamentos do profeta Joseph Smith, página 347. A implementação do plano do Pai nesta terra foi, com certeza, parte do plano do Pai, é claro. Quando ficou pronta, quando a terra ficou pronta, o Pai colocou nela todos os tipos de plantas e animais, e também Adão e Eva. E disse a todos que se multiplicassem. Todos os seres vivos da terra eram criações duplas, que consistiam de um espírito anterior pré-terrestre, feito no céu, unido a um corpo físico, terreno, e essa combinação é chamada de alma vivente. As revelações modernas mencionam as plantas, animais e humanos como sendo almas viventes. Uma revelação posterior ao profeta Joseph Smith, impressa em Doutrina e Convênio 77.2, afirma que o espírito dos animais e dos humanos são semelhantes ao corpo espiritual. As revelações modernas dizem que na época da criação, antes da queda, não havia pecado, morte, deterioração física, nem funções, como por exemplo a da reprodução na terra. O Senhor também disse que tudo era muito bom. Essa condição de imutabilidade, totalmente diferente da condição mortal, é o assunto de várias escrituras modernas, das quais citaremos exemplos. A primeira
O primeiro exemplo está em Moisés, e é o registro do que o Senhor lhe disse sobre a criação. E eu, Senhor Deus, plantei um jardim ao oriente no Éden, e ali pus o homem que eu havia formado. E da terra fiz eu, o Senhor Deus, brotar fisicamente toda árvore agradável à vista do homem. E o homem pôde contemplá-la. E ela tornou-se também uma alma vivente, pois era espiritual no dia em que eu a criei. Pois permanece na esfera em que eu, Deus, a criei, sim, como todas as coisas que preparei para o uso do homem. Moisés, capítulo 3, versículos 8 e 9. Eu gostaria de chamar-lhes a atenção sobre essa distinção entre termos. Espiritual e espírito não são o mesmo termo. Quando nós, antes de nascermos, éramos chamados espíritos. E Adão e Eva eram chamados espirituais, embora eles já tivessem um corpo quando estavam no Jardim do Éden. Eles eram seres espirituais, tendo carne e osso, mas ainda não sangue. E eles ainda estavam na sua condição espiritual. Atentem para a palavra permanece, ou seja, na esfera ou estado em que a terra foi criada, ela permaneceria imutável. O segundo exemplo é de Leí, que explicou melhor a afirmação de Moisés. As palavras-chave das duas citações são permanece e permanecido. E então, eis que se Adão não houvesse transgredido, não teria caído, mas permanecido no jardim do Éden. E todas as coisas que foram criadas deveriam ter permanecido no mesmo estado em que estavam depois de haverem sido criadas, e deveriam permanecer para sempre e não ter fim. E não teriam tido filhos. Isso está em 2 Nefe, capítulo 2, versículos 22 e 23. Assim foi criada a terra. Seres vivos foram colocados nela. Tudo foi considerado muito bom e parecia pronto para o prosseguimento do plano do Pai. Bem, quase pronto. Nessa situação paradisíaca não havia reprodução e, portanto, não havia como a multidão de espíritos que esperavam e que tinham passado muito tempo se preparando, conseguir o corpo físico que lhes era indispensável a começar o segundo estado. Portanto, esta era a questão. O que acontecerá? O que fará com que Adão e Eva passem a condição em que poderão ter filhos, para que cada espírito que espera tenha a experiência da provação da vida na Terra? Isso não aconteceria, não seria possível, a menos que ocorresse uma grande mudança no corpo de Adão e Eva e em toda a terra. Essa mudança é o que chamamos de queda de Adão. Portanto, depois de 20 minutos de orientação, podemos falar a respeito da queda de Adão, que é maravilhosa, necessária e quase que universalmente mal entendida e subestimada. Os princípios doutrinários que apresentei nesta palestra vêm das revelações modernas que incluem o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. A Bíblia Sagrada, maravilhosa como é, perdeu muito da clareza e dos detalhes que já teve. Com a comparação atenta da Bíblia com as revelações modernas, logo percebemos que enquanto a Bíblia menciona o que aconteceu, as revelações modernas muitas vezes explicam o porquê do que aconteceu. Essa é a verdade em muitos casos, e principalmente no caso da queda de Adão. Sem a ajuda das revelações modernas, ninguém entende o verdadeiro significado da queda, nem escapa de formar ideias errôneas a seu respeito. Agora quero ler 3 exemplos do que muitas vezes acontece quando tentamos explicar a queda de Adão somente com a Bíblia. Primeiro, extraído do Dicionário Conciso da Bíblia, publicado pela Universidade de Cambridge, página 56, e uma declaração oficial da Igreja Anglicana.
queda. Essa palavra indica a introdução do pecado no mundo, como descrita em Gênesis 3. Em dado momento de sua história, o desenvolvimento da raça humana tomou um rumo errado, que não estava de acordo com o objetivo original de Deus. Talvez eu deva dizer que durante quase meio século, o dicionário da Bíblia missionária, usado pelos missionários da igreja, trazia essa declaração. Por isso, e por outras interpretações doutrinárias errôneas contidas nesse dicionário, a igreja resolveu publicar a própria edição da versão do rei Tiago da Bíblia inglesa, com um dicionário melhorado em 1979. A segunda citação é de um trecho da Enciclopédia Católica Escolar e do Lar, publicado em 1965. Is an excerpt from the Catholic Encyclopedia for School and Home, published in 1965. Na página 217. Lemos o seguinte a respeito da queda do homem registrada no capítulo 3 de Gênesis. A história tem o claro objetivo de dizer à humanidade, primeiro, que o pecado foi introduzido no mundo por escolha do homem e não por vontade de Deus, nem por necessidade absoluta. Segundo, que por causa do pecado, a condição do homem não é a que Deus tensionava que fosse, nem a que seria se os primeiros da raça humana não tivessem deliberadamente provocado a própria queda que os tirou da graça, bem como a seus descendentes. O terceiro trecho foi extraído do Dicionário Católico Prático, publicado em 1957, página 91, sob o título de Queda do Homem. Deus deu a eles, Adão e Eva, muita felicidade natural no jardim do paraíso. Eles desconheciam as doenças e o sofrimento e eram imortais. Se Adão não tivesse pecado, seus descendentes teriam herdado essas dádivas. Não li essas declarações para diminuir quem as fez, e que, sem dúvidas, eram pessoas sinceras e devotas, mas como tinham somente o relato bíblico, não tinham como saber os verdadeiros motivos e circunstâncias da queda. Não presumiam ser mais inteligentes, nem ler com mais compreensão do que os outros. Simplesmente, temos outras escrituras. Deveríamos exultar todos os dias por ter a luz gloriosa e salvadora das revelações modernas. O exame das 3 declarações citadas nos mostra pelo menos 4 coisas. Primeiro, todos os escritores tinham certeza que Deus não queria a queda. Segundo, todos presumiram que Adão e Eva podiam ter filhos antes da queda. Terceiro, eles acreditavam que a posteridade de Adão e Eva viveria em um paraíso maravilhoso e sem problemas se Adão não tivesse caído. E que, sendo assim, ele prejudicou a própria família. E quarto, pensavam que Adão frustrou o plano de Deus e fez com que a raça humana tomasse o rumo errado. Talvez o ponto mais de maior divergência entre as revelações modernas e esses 3 autores seja que nenhum deles compreendia que Adão e Eva não poderiam ter filhos se não fosse pela queda. Esse conceito importantíssimo desapareceu da Bíblia e por isso os autores não o perceberam. Já citamos a afirmação de Leí de que sem a queda, Adão e Eva não teriam filhos, mas a lerei novamente para salientá-la. E então, eis que se Adão não houvesse transgredido, não teria caído, mas permanecido no jardim do Éden. E todas as coisas que foram criadas deveriam ter permanecido no mesmo estado em que estavam depois de haverem sido criadas. E deveriam permanecer para sempre e não ter fim. E não teriam tido filhos. Segundo Nef 2, 22, 23. Devemos ler também 2 outras passagens. Na primeira, a própria Eva diz, se não fosse por nossa transgressão, jamais teríamos tido sementes. Em Moisés 5:11. Na segunda, Enoque proclama, porque Adão caiu, existimos, e pela sua queda veio a morte. Isso em Moisés, capítulo 6,
versículo 48. Assim, pelas palavras de 3 testemunhas, Leí, Eva e Enoque, confirmamos o fato de que, sem a queda, a família humana não existiria na Terra, e Adão e Eva ainda estariam no Jardim do Éden, sem filhinhos, e nós estaríamos esperando nervosos em nosso primeiro estado, imaginando quando afinal nasceríamos. Uma verdade bastante fundamental que não fica clara na Bíblia, mas que é proclamada com veemência nas Escrituras modernas, é que as condições do Jardim do Éden não eram adequadas ao tipo de experiência de que a humanidade precisa em seu segundo estado para ser provada e preparar-se para a exaltação no reino celestial de Deus. O que precisávamos era da experiência mortal, e o Jardim do Éden não a proporcionava. Talvez muitos de nós não consigam compreender o significado da necessidade de o segundo estado ser uma experiência mortal difícil, em vez de ser paradisíaca. No jardim havia pureza e inocência, mas a inocência que nunca foi provada não é tão forte quanto a inocência que sobreviveu à pressão e às provas. A força de caráter e a retidão são mais do que a simples inocência. A grandeza de caráter não é algo que se possa dar a quem ainda não provou sua têmpera. Só se consegue isso experimentando-se os contrastes e o livre-arbítrio. A necessidade de o segundo estado ser mortal é um assunto tão importante que quero dar-lhe o destaque merecido. Encontramos uma abordagem direta nesse assunto em 2 Nefe, capítulo 2, em que Leí fala da necessidade de oposição em todas as coisas. Vale a pena fazer o esforço necessário para entender a explicação de Leí. Depois de explicar ao filho Jacó que o castigo é oposto à felicidade, Leí disse: porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Se assim não fosse, não haveria retidão, nem iniquidade, nem santidade, nem miséria, nem bem, nem mal. E para conseguir seus eternos propósitos com relação ao homem, depois de haver criado nossos primeiros pais, e os animais do campo, e as aves do ar, enfim, todas as coisas criadas, era necessário uma oposição. Até mesmo o fruto proibido em oposição à árvore da vida, sendo um doce e o outro amargo. O Senhor Deus concedeu, portanto, que o homem agisse por si mesmo. E o homem não poderia agir por si mesmo, a menos que fosse atraído por um ou por outro. Isso lemos em 2 Nefe, capítulo 2, versículos 11, 15 e 16. O significado dessa passagem é que tanto a retidão como a iniquidade só existem e têm valor em contraste com o seu oposto. Atentem também para a outra declaração de Leí, de que o Jardim do Éden não proporcionava o que a humanidade precisa para seu máximo desenvolvimento espiritual e de caráter. Lerei agora 2 Nefe, capítulo 2, versículos 23 e 25, em que Leí afirma que se Adão e Eva tivessem permanecido no Jardim do Éden, teriam permanecido num estado de inocência, não sentindo alegria por não conhecerem a miséria, não fazendo o bem por não conhecerem o pecado. Mas eis que todas as coisas foram feitas segundo a sabedoria daquele que tudo conhece. Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. A essa altura de nosso aprendizado, sabemos que só é possível alcançar a alegria plena com o corpo e por intermédio de certas experiências. Portanto, Adão caiu para que tivéssemos a alegria plena e para que nós tivéssemos um corpo. O Senhor nos dá mais explicações sobre esse assunto importante em Doutrina e Convênios, seção 29, versículo 39.
que diz: "E é necessário que o diabo atente os filhos dos homens, ou eles não poderiam ser seus próprios árbitros, porque se nunca tivessem o amargo, não poderiam conhecer o doce." Encontramos também respaldo e entendimento mais profundo nas palavras do Senhor a Adão, registradas em Moisés, capítulo 6, versículo 55. O contexto é que os filhos mortais herdaram a tendência de pensar e agir como mortais decaídos, e por isso passam pelos problemas da mortalidade. Esta é a passagem. E o Senhor falou a Adão, dizendo: "Visto que teus filhos são concebidos em pecado, quando eles começam a crescer, concebe-se o pecado em seu coração, e eles provam o amargo para saber apreciar o bom." Essa passagem diz que, ao serem concebidos, os filhos passam a ser mortais, com as características e nas condições da mortalidade, herdadas biologicamente dos pais mortais. Conforme as crianças vão amadurecendo, as tendências mortais se manifestam em seus pensamentos e comportamentos. Qualquer um de vocês que tem filhos sabem disso, que eles aprendem coisas erradas antes deles terem 8 anos. Vocês sabem disso. Esse processo começou com Adão e Eva por meio da queda e foi transmitido biologicamente aos filhos, de geração em geração. Cada filho, hoje, herda os efeitos e consequências da queda, mas não herdam a responsabilidade pela queda. As crianças, nenhuma criança nasce com o pecado original, mas nascem mortais. O Elder Howard Hunter descreveu a oposição como um princípio de resistência. Ele disse: "Viemos à vida mortal para encontrar resistência. Isso fazia parte do plano para nosso progresso eterno. Sem as tentações, doenças, sofrimentos e tristezas, não haveria bondade, virtude, gratidão por nosso bem-estar, nem alegria." Isso está em relatório da conferência de 5 de abril de 1980, página 34. O presidente Brigham Young, muitas vezes, falou longamente dos princípios da oposição e do contraste. Esses são alguns exemplos que tirei dos discursos de Brigham Young, publicado por Desert Book, edição de 1946. O presidente Young disse: "Pode haver quem lamente que nossos primeiros pais tenham pecado. Isso é bobagem. Se estivéssemos com eles e eles não pecassem, nós pecaríamos. Não culpa Adão nem Eva. Por quê? Porque era preciso que o pecado fosse introduzido no mundo. Ninguém jamais seria capaz de compreender o princípio da exaltação sem seu oposto. Ninguém jamais receberia a exaltação sem conhecer o seu oposto." Em que Adão e Eva pecaram? Será que partiram para o antagonismo direto a Deus e seu governo? Não, mas transgrediram uma ordem do Senhor, e por meio dessa transgressão o pecado veio ao mundo. O Senhor sabia que eles fariam isso e determinara que o fizessem. Então sobreveio a maldição aos frutos, plantas e à nossa mãe terra. Sobreveio às criaturas rastejantes, às sementes do campo, aos peixes do mar e a todas as coisas que pertencem a esta terra por intermédio da transgressão do homem. A mãe Eva comeu do fruto proibido. Não estaríamos aqui hoje se ela não tivesse comido. Nunca conseguiríamos sabedoria e inteligência se ela não o tivesse feito. Seria impossível que tivéssemos a glória e luz sem antes conhecer o seu oposto. Vocês podem compreender que nossa exaltação seria impossível sem que antes aprendêssemos por meio dos opostos? Ainda do presidente Brigham Young: "Mas dê aos homens princípios e alegrias verdadeiros sem oposição, e eles não perceberiam a felicidade. Não saberiam a diferença entre a luz e as trevas, por não saberem o que é a escuridão, e, consequentemente, não compreenderem o que é luz. Se não experimentassem o amargo, como saberiam o que é o doce?"
Impossível. Não é possível saber o que é uma coisa sem saber o que é outra. Esse princípio é verdadeiro. Agradeço a Deus por saber a diferença entre o bem e o mal, entre o amargo e o doce, entre as coisas de Deus e as que não são de Deus. Aqui termina as citações do presidente Brigham Young. O elder Dallin H. Oaks explicou o caráter de transição do Jardim do Éden. Quando Adão e Eva receberam o mandamento de multiplicar-se, estavam em um estado de transição, não estavam mais no mundo espiritual. Tinham um corpo físico que ainda não estava sujeito à morte e era incapaz de procriar. Era impossível cumprirem o primeiro mandamento do Pai, sem transgredir a barreira que separava a felicidade suprema do Jardim do Éden das provações terríveis e oportunidades maravilhosas da vida eterna, da vida mortal. Essa seria uma violação planejada, uma formalidade em prol de um objetivo eterno. Relatório da conferência, 3 de outubro de 1993, páginas 97 e 98. Com todo esse destaque na experiência e empenho necessários para a salvação do homem, mantemos em mente a verdade básica de que não se consegue salvação com as obras dos homens, e que se não fosse pelo sangue do Senhor Jesus e de sua graça, nosso empenho seria em vão. Sem o cuidado constante do Senhor, os seres humanos seriam um ramo cortado da vinha. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer, em João, capítulo 15, versículo 5. Agora, já que estamos quase no final desta palestra, lerei 7 perguntas vitais e darei minha resposta a cada uma. Essas perguntas já foram feitas para mim em algum tempo de minha vida. Se a mortalidade era essencial, por que o Senhor simplesmente não criou o homem já sendo mortal? É uma questão de arbítrio e responsabilidade. Se Deus tivesse criado o homem já pecador, ele não seria responsável por esse comportamento. O homem deve fazer tudo o que estiver a seu alcance para conseguir a própria exaltação. A partir da queda, essa passou a ser uma realização necessária. Adão e Eva eram capazes disso e, portanto, foi-lhes exigido que o fizessem. Segunda pergunta, seria possível ao Pai Celestial criar o homem já mortal e decaído? Não acho que o Pai Celestial poderia criar o homem já decaído e mortal, pois vive e age de acordo com a lei celestial e espiritual, e não de acordo com a lei mortal e temporal do mundo decaído. Deus não realiza obras temporais nem carnais. Lemos em Doutrina e Convênios, seção 29, versículos 34 e 35, que todas as coisas são espirituais para Deus. Tanto em corpo como em espírito, Adão e Eva são verdadeiramente, literalmente, filhos de um pai e uma mãe celestiais. E disso provém a condição imortal e sem pecado no jardim. Tiveram de transformar-se em imortais. O profeta Joseph Smith disse que Adão abriu o caminho para o mundo. Isso nos ensinamentos do profeta Joseph Smith, página 12. Pergunta, será que Adão e Eva tinham a capacidade de ter filhos no Jardim do Éden antes da queda? Muitos discutem esse assunto porque em 2 Nef 2:23 lemos que eles não teriam tido filhos. Não diz que eram incapazes de ter filhos. Contudo, o objetivo não seria alcançado se eles tivessem filhos antes da queda. Eram necessários filhos mortais. E para isso, a queda. Os filhos nascidos antes da queda não seriam mortais. Pergunta, se Adão e Eva não eram capazes de procriar antes da queda, por que o Senhor deu-lhes o mandamento de fazê-lo? Muitas vezes recebemos mandamentos a serem cumpridos em um futuro distante, e não imediatamente. No Sermão da Montanha, Jesus disse, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esse é um mandamento final, impossível de ser cumprido imediatamente, mas possível por meio do plano eterno do Pai. O mandamento de que Adão e Eva se multiplicassem era do mesmo tipo.
Era alguma coisa que deveria ser feita no futuro. Então, a queda foi planejada pelo Pai? Sim, foi. Os propósitos de Deus que motivaram a criação também exigiam a queda. Como sabemos, a árvore que dava o tal fruto proibido ficava bem no meio do jardim, fácil de se alcançar. Pergunta, não haveria outro meio de promover a queda? Não, a queda não era um experimento. Lembrem-se das palavras de Leí: todas as coisas foram feitas segundo a sabedoria daquele que tudo conhece. Foi de acordo com a ordem estabelecida do reino de Deus. Última pergunta. Se a queda é tão importante, por que não é explicada claramente nas Escrituras? Resposta. A queda é explicada claramente nas Escrituras modernas, com a mesma clareza com que se ensina a expiação. É quando tentamos harmonizar o plano do Pai com a filosofia do mundo que fica difícil entender essa explicação. Ouçamos essas explicações claríssimas do Elder Bruce R. McConkie. Lembrem-se de que a queda se tornou possível porque um Criador infinito, no início dos tempos, criou a terra, o homem e todas as formas de vida em um estado em que lhes era possível cair. Essa queda implicou em uma grande mudança de estado. Todas as coisas foram criadas de modo a ser possível que caíssem ou mudassem, e, portanto, introduziu-se o tipo de existência necessária para ativar todos os termos e condições do plano eterno de salvação do Pai. A futura queda faria com que Adão e Eva decaíssem e progredissem. A morte e a procriação ainda não existiam no mundo. A oportunidade de procriar, seriam a dádiva de Adão ao homem. A dádiva de Deus seria, então, a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Contudo, não nos esqueçamos de que a expiação foi feita por causa da queda. Cristo pagou o preço da transgressão de Adão. Se não fosse pela queda, não haveria expiação, e nem tampouco as suas consequências, a imortalidade e a vida eterna. Portanto, eu quero que vocês entendam isso. Portanto, é certo que a salvação é possível por causa da expiação, mas é certo também que ela é possível por causa da queda. São as palavras de Elder McConkie num artigo Cristo e a Criação, na revista Ensign, Aliahona, em julho de 1982, página 9. Este é o resumo de tudo o que dissemos. A criação seria incompleta sem a queda e a expiação. A mortalidade é uma etapa essencial da salvação do homem. A queda era necessária para iniciar a mortalidade. Portanto, os propósitos de Deus seriam inatingíveis se não fosse pela queda e pela expiação. Não tenho palavras para expressar minha gratidão pela luz radiante das revelações modernas, que nos dão a conhecer os objetivos de nossa vida na Terra. O objetivo da expiação feita por nosso Salvador. E por seu sofrimento, não é fazer com que a humanidade volte ao estado em que estava no Jardim do Éden. É dar-nos a possibilidade de tornar-nos exaltados e tornar-nos como o Pai. E isso é muito melhor do que o Jardim do Éden. Eu sou grato por saber que sou um filho de Deus e fui incluído no plano de salvação de nosso Pai. Sou grato pela expiação misericordiosa feita por Jesus Cristo e que só foi possível devido à queda de Adão. Todas as coisas foram feitas graças ao plano do Pai e ao seu poder. A organização de nossa existência
deve-se a Ele. Depois, as oportunidades da mortalidade foram proporcionadas por Deus, por intermédio de Adão e Eva, e a salvação eterna vieram de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.